amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos estudos interpretativos da fala do irmão José, aquilo que ele traz para nós, e a gente vai tentando dissecar de conformidade com aquilo que eu entendo, que eu leio, e com aquilo que vocês escutam também e fazem as pesquisas de vocês. Nós vamos trabalhar o livro Irmão José, sob a psicografia de Carlos Bacelli, e nós vamos trabalhar o capítulo 21, que se chama Na Conquista da Paz. Na Conquista da Paz. E vocês vão ver aqui que é muito interessante, ele vai fazendo observações absolutamente simples no nosso dia a dia. Porque quando a gente pensa em paz, a gente pensa naquela paz budista, a gente pensa naquela paz que Gandhi veio trazer para a gente. São coisas absolutamente simples. Não é que a deles esteja incorreta, não é isso não. É porque o movimento deles é tão pleno que para a gente chegar numa situação dessa, e a do próprio Cristo, que o Cristo também vai falar, em mim tenhais paz. Vocês lembram disso? Mas para a gente chegar nessa, a gente tem que conquistar o simples. Como que eu vou chegar no sofisticado se eu não parto a partir do simples? Como que eu vou chegar no complexo se eu não faço aquilo que está dentro do meu entendimento? E é isso que o irmão José vai trazer para nós. Veja bem, na conquista da paz interior, alguns requisitos se tornam essenciais. Então aqui a gente já vê uma distinção. Existe a conquista da paz e existe a conquista da paz. A conquista da paz externa e a paz interior. A paz entre as nações e a paz nas relações. A paz no convívio social multifacetário, e aí eu estou colocando das relações internacionais, inclusive, e a paz íntima naquela conquista do nosso bem-estar com o plano espiritual. Olha como que ele coloca. Na conquista da paz interior, alguns requisitos se tornam essenciais. Não converses de maneira apressada, nem em tom elevado. Vocês vão ver que todas as colocações, gente, elas são absolutamente simples. É difícil eu pensar numa conquista maior se eu não começar daqui. Não converses de maneira apressada, ou seja, sabe aquele movimento ansioso que você tem que falar correndo, onde todas as pessoas têm que te entender, tudo que você está colocando, você engole uma sílaba, coloca outra, gagueja. Para que isso? Para que isso? Não converses de maneira apressada e nem em tom elevado. Eu sempre, quando falo aqui de tom elevado, vocês já escutaram isso em outros vídeos, eu sempre faço a observação do André Luiz, do livro Sinal Verde, nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Eu faço a observação do Zílio Tutu conversando com o filho Desmond Tutu, que depois foi Prêmio Nobel da Paz lá em Joanesburgo. Aliás, ele conversa em Joanesburgo, mas ele foi Prêmio Nobel da Paz lá em 1984. Nós estamos falando de 40 anos atrás. E o que o pai dele falou com ele? Meu filho, não aumente o tom de voz, melhore as tuas argumentações. Você imagina, aí vem o irmão José, não converse de maneira apressada nem em tom elevado. Primeira observação. Olha a outra. Procure não gesticulares em excesso. Olha só, quando você fala e vai gesticulando, e vai mexendo a cabeça, e mexe o corpo, e não para quieto, e tem pessoas que quando perde a mobilidade dos braços, perde a fala. Procure não gesticular, não quer dizer que não deva gesticular. Ele fala não gesticular em excesso. Olha, isso que eu estou fazendo aqui é um gesto. Quando eu faço isso aqui, são gestos. Procure não gesticular em excesso, não fazer com que as suas mãos seja o seu instrumento de fala. Até porque é muito comum as pessoas que gesticulam em excesso também falam aceleradamente. É muito comum, não quer dizer que sempre ocorra, mas isso é comum. Então, se ele está pedindo para que a gente conquiste a paz com requisitos essenciais, alguns, bom, ele fala outro, não sejas indisciplinado,
mas não te escravizes aos ponteiros do relógio. Não sejas indisciplinado. Olha, quando a gente fala da disciplina, vocês vão lembrar da orientação de Emmanuel para o Chico sobre disciplina. E é muito comum as pessoas pensarem em disciplina somente na questão de horário. Ah, não, porque a gente tem que ter disciplina, a reunião começa a tal hora e acaba a tal hora. Claro, a gente tem que ter disciplina. Está indo para a empresa, você tem horário que você pega o ônibus, tem horário que você vai pegar o trânsito, se você está indo com o seu carro, tem que ter disciplina. Você tem horário para chegar lá, você tem que ter horário para levantar. Se você tem horário para levantar, você tem que ter horário para dormir, para descansar. Isso tudo tem a ver com disciplina. Ok? Mas ele fala, não te escravizes aos ponteiros do relógio. Por quê? Ele fala para você não se agredir. Porque aquilo que você pode flexibilizar, flexibiliza. Qual o problema? Flexibiliza. É um movimento que você faz de bem-estar consigo. Tem coisas que não tem jeito. Você não pode flexibilizar, por exemplo, seu horário de trabalho. Você tem um cartão de ponto. Isso é uma lei, isso é uma regra para o bem-estar da empresa, senão cada um começa a chegar no horário que... Você não pode flexibilizar quando você vai pegar um voo. O avião não te espera. Quando você vai pegar um ônibus na rodoviária, o ônibus não te espera, tem horário. Ele sai dali e já tem outro encostando. Então tem coisa que você tem que manter a disciplina, que é o normal. Tem coisa que você pode flexibilizar. Aquilo que você pode, não se escravize. Tanto que lá no livro Coragem, o Emmanuel também fala a respeito disso no capítulo 22. Aceitemos o combate em nós mesmos. Ou seja, aceitemos que a gente tem dificuldades, que a gente tem transtornos, que a gente tem problemas. Aceitemos. Mas ele não para aí, a frase. Reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Eu vou fazer por disciplina, eu vou fazer porque é uma necessidade, porque isso faz parte do meu aprendizado, faz parte do meu crescimento. Aceitemos. Então, disciplina não é só horário. Disciplina na alimentação já não tem a ver com horário. Disciplina no diálogo, tanto que o irmão José, vocês vão lembrar, tem um dos vídeos que a gente fez aí para trás, que eu não lembro qual, ele fala que 90% da nossa conversação, ela é inútil nas nossas relações. Ou seja, só 10% daquilo que a gente fala é que está sendo aproveitado. Como que está o nosso diálogo com as pessoas? Como que está? Disciplina nas conversações. Então, se a gente pensar alimentação, disciplina na alimentação, você sabe o quanto que você precisa para ficar bem naquele dia. Não precisa da gula e nem precisa da falta. Porque o movimento, ele é de autoconservação, para que a gente tenha estrutura para dar conta das atividades. Disciplina mental. Então, vocês veem que não é só nos ponteiros do relógio. Aí vou pegar esse exemplo mesmo dos ponteiros do relógio. Eu tenho o hábito de acordar por volta de 4h30, 4h20. Porque eu venho para o abrigo, começo o banho aqui 5 horas, 10 para 5. Então eu tenho o hábito de acordar essa hora. Esse hábito, como ele se tornou uma frequência há vários anos, tem mais de 20 anos eu não uso o despertador para ir para lugar nenhum, para acordar para lugar nenhum, porque virou um hábito. O dia que eu não tenho que vir de madrugada para o abrigo, que não é nenhum problema, eu acordo no mesmo horário. Ah, mas você não vai dormir mais? Não, para quê? Se eu já deitei 15 para 11, 11 horas, 11h15, deu 4h15, 4h30, 4h10, já dormi o suficiente, eu já estou acordando. Aí eu acordo, faço uma leitura e tal. Para depois, em vez de eu descer aqui e chegar às 5 horas, eu posso chegar às 5h30, posso chegar às 5h40, porque eu não estou no banho. Eu não estou no banho. Então, imaginem vocês, isso virou um hábito. Em que isso é destrutivo? Para mim, nada. Mas cada um faz a sua avaliação do seu momento de sono. Tem pessoas que precisam de 8 horas, tem pessoas que com 6 se satisfazem, tem pessoas que não conseguem, tem que ser com 9. Cada um que avalia, mas o seu momento é de autodisciplina.
se autodisciplina, eu volto na conquista da paz. Você não pode se agredir porque você vai ter... Então, você não está conquistando a paz? Tá claro? Essa disciplina é da gente. E cada um vai fazendo a sua, ok? Outra, conquista da paz. Não te inquietes pelo dia de amanhã. Não te inquietes pelo dia de amanhã. Não é uma orientação de Jesus? Se Jesus pede a gente também para não se preocupar com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal, se o Cristo coloca para nós, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ora, se ele já está pedindo, o que ele está dizendo? Preocupe com o hoje, cuide do hoje, cuide da alimentação de hoje. Ele não está dizendo que a gente não deva ser previdente, não é nada disso. Ele está dizendo que é para a gente não alimentar a ansiedade para o dia de amanhã. Cuide do hoje. O amanhã é uma consequência natural do bem-estar que a gente está buscando hoje. Então, não te inquietes pelo dia de amanhã, não alimente a ansiedade. Não alimente o apressar das coisas. Ah, como é que vai ser no ano que vem? Como é que vai ser nessa virada de ano? Como é que vai ser 2025? Como é que vai ser? Vive o hoje. Então, a colocação, não te inquietes pelo dia de amanhã, nós não estamos falando, o capítulo não se chama Na Conquista da Paz? Não alimente a ansiedade por aquilo que está para vir e que pode não vir. E que esteja vindo não é do jeito que a gente imagina, mas está vindo. E pode não vir do jeito que a gente imagina. A transição, nós estamos no auge dela. Tem pessoas que estão assim, quando é que essa transição vai chegar? Ou então, não precisa te preocupar, não, vive hoje. Vive hoje. Na conquista da paz, olha o que ele coloca. Busca não te ocupares de muitas coisas ao mesmo tempo. Busque não se ocupar com muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui, você tem uma lista de coisas para fazer? Faz uma lista daquilo que é possível. Eu procuro dizer para as pessoas, anote. Você tem 15 coisas para fazer, anote 5. Tem gente que ainda fala assim, eu tenho 5 prioridades. Já está confuso. Sabe por quê? Prioridade é aquilo que vem em primeiro. Não existe 5 prioridades, porque você não vai fazer as 5 coisas ao mesmo tempo. Não tem jeito de ter 5 prioridades. Coloque a sua prioridade. É o primeiro da lista. Essa é a prioridade. Você tem 15 coisas, coloque por ordem aquilo que você vai cumprir primeiro. Conseguiu? Vem para o segundo, para o terceiro. Depois você faz um sinalzinho lá, por exemplo, lá no 8º item, porque aqueles 8 itens são importantes você cumprir naquele dia. Se der tempo, você faz os outros 7. Se não der 8, está confortável. Mas se não der para cumprir 8, mas cumprir os 5, está satisfatório, ótimo. Por quê? Não enche demais a sua cabeça com os excessos. Você vai fazendo o primeiro, depois parte para o segundo, para o terceiro e vai cumprindo. É assim. Olha, eu vou te mostrar um exemplo aqui do desespero. Uma mãe, ela tem que sair de casa por volta de 9h30, porque ela quer pegar o banco aberto para resolver um problema lá que tem que ser só ela no banco, 9h30. Quando ela está preparando para sair de casa, 9h30 que ela já está para sair, está sozinha, os meninos já foram para a escola, o marido saiu para trabalhar, ela vai para resolver isso, de lá ela vai para o trabalho, imaginem vocês. Aí ela passa pela cozinha, ela foi só fechar a porta, aí ela olha o varal da varanda e fala, gente, não custa nada eu pegar essas roupas, ela vai lá e pega as roupas. Depois que ela pegou as roupas, olha, quer saber? Eu já vou deixar dobrada aqui para a hora que for passar. Aí ela começa a deixar, vai dobrando as roupas. Na hora que ela fecha a porta e vem pela cozinha, ela fala, que bobagem, né? Eu não vou deixar esses copos, essa bobagem, eu não vou deixar isso aqui em cima da pia, não. Vou aproveitar e lavar e já coloco para enxugar. Já colocou lá para escorrer. Aí ela já ficou um tempo ali lavando. Na hora que ela está passando, ela vê uns farelozinhos ali na sala. Gente, que bobagem, eu vou pegar a vassoura. Não me custa nada pegar a vassoura e passar a vassoura aqui na casa. Então, ela vai fazendo coisas. E vai fazer. O horário está passando, mas a prioridade é 10 horas eu tenho que estar no banco, porque eu tenho que conversar com o gerente. 10 horas.
Já são 15 para as 10, porque ela saiu fazendo pequenas coisas. Aí na hora que ela passa para o quarto, ela viu que um filho não arrumou a cama. Não vou deixar isso aqui assim o dia inteiro, não. Vai lá, aproveita e arruma a cama. Ela vai fazendo coisas, aí descobre que a toalha está úmida no banheiro, vou aproveitar e colocar no varal. Enfim, ela sai de casa às 10h40. Sabe o que significa isso? Falta de disciplina, que é o que ele pediu para nós aqui. Então, imaginem vocês, olha a frase. Busca não te ocupares de muitas coisas ao mesmo tempo. Ocupe de uma, faz, outra, faz. Tem que ir ao banco, marcou o horário, tem que ir no dentista, marcou o horário, vai ao médico, marcou o horário para sair, cumpra. Porque se você começar a fazer outras coisas que na sua cabeça, não vai dar tempo, não dá tempo. Para de assim, eu vou aproveitar. Para com isso. Já que eu estou indo no médico, eu vou aproveitar e já marco o dentista, eu vou aproveitar e já passo na loja, eu vou aproveitar. Olha, marca aquilo que é importante, eu vou ao médico. Se o médico atrasar 10 minutos, não tem problema. Se o médico atrasar 1h15, não tem problema. Eu preciso de ir ao médico, ainda que ele atrase, eu vou estar esperando. Ainda que isso ocorra, mas se eu marco, porque eu tenho que aproveitar, porque eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acabo me exaurindo no cansaço, no desgaste, na ansiedade. Tanto que ele coloca, anterior, não te inquietes. Evita ser influenciado pelo ritmo acelerado das pessoas de tua convivência. Tem pessoas que estão convivendo com você que são absolutamente ansiosos. O tempo todo é ansioso. E eles são tão acelerados que eles querem te acelerar também. Aqui, nós estamos numa fase, estou falando nós, considerando aqueles que estão na minha faixa etária, 50, 60, 40 e poucos que está chegando nessa faixa. Chega uma hora que você descobre que você não precisa acelerar tanto assim. A gente já acelerou. A principal fase da aceleração e da preocupação, se a gente dividir o nosso tempo na linha normal de uma vida de 75 anos, nós vamos dividir em 3, de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75. De 0 a 25 é aquele momento que a gente está crescendo, que está se agitando entre a formação hormonal, fisiológica, biológica, intelectual, entra na formação acadêmica, começa o movimento social, a construção das amizades da infância, a construção das amizades da adolescência. A gente começa a excluir algumas pessoas das nossas relações, incluir outras para as nossas relações. A gente já começa a ficar atento qual é o nosso desejo, o que a gente quer estudar. A gente já começa a pensar no que a gente quer trabalhar. E isso vai de 0 a 25 anos. A gente está nesse movimento de escolhas, de assimilação de conteúdo dos nossos pais, assimilação de conteúdo da sociedade, dissecar quais conteúdos que a gente acha que é importante para a gente lá na vida adulta. De 25 a 50 começa uma aceleração. É época da produção. Aí você quer colocar o acadêmico em prática, você quer se envolver afetivamente de forma mais estável e não das formas do conhecimento e às vezes até leviana com 17, 18, 23 anos. Você já pensa num lar, pensa em família, já pensa na construção da casa, melhorar o emprego. Então, você está na fase da produção. Você já pensa na construção da família, pensa em casamento, pensa em filhos. E isso vai de 25 aos 50. Pensa na estabilidade material. Pensa na consolidação do emprego, aonde pode te dar uma garantia mais na frente. De 50 a 75 é hora da autoavaliação. E aí o ritmo já diminui. É hora de desmontar. Veja, de 0 a 25 a gente monta, de 50 a 75 a gente desmonta. Tem pessoas, olha, de 50 a 75 está na fase do check-out. Está no momento de avaliar como é que está o nosso ritmo diário. O que a gente fez? Por onde a gente caminhou? Quais relações que a gente construiu? Quem que a gente perturbou? E como a gente se perturbou? Movimento de autoavaliação. Por quê? Porque está chegando a hora da gente sair. Está chegando a hora da gente sair de cena. Então, veja, é claro que hoje eu entendo. Hoje eu sei que na fase que eu estou, 60, na faixa dos 60 anos, eu estou com 61. Eu tenho muito menos bíceps e mais pânceps.
O normal é isso. Porque depois de se preocupar com isso tudo, você ainda tem que chegar aos 60 anos esbelto. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se cuidar. Não estou dizendo isso. Mas veja, é claro que vai chegar uma hora que eu vou sentar na mesa do café da manhã e vai ter muito mais medicamento do que alimento. Mas eu estou lutando para conservar, eu estou lutando pelo autocuidado, então nós vamos fazer esse movimento. Por quê? Porque na colocação que o irmão José traz para nós aqui, evita ser influenciado pelo ritmo acelerado das pessoas da tua convivência. Tem pessoas que acham que você tem que viver acelerado a vida inteira. E chega um momento que você já não quer acelerar mais fisicamente. Por quê? Porque a aceleração no progresso mental, intelectual, emocional, afetivo, espiritual e no gestual, no acolhimento, no trabalho, ele não precisa ser acelerado, ele precisa ser constante. E é diferente a aceleração e constância, é diferente. Que digam os físicos. Então, a gente pode fazer de forma constante, mas não necessariamente acelerado. A aceleração muitas vezes cansa e lá na frente você não dá conta de concluir, além do adoecimento que você se permite. A constância não te cansa porque te dá tempo de avaliar ponto a ponto, passo a passo, o tempo todo, e você não desiste, você não para. Tá claro? Continuando ainda na conquista da paz, aprende a tomar as refeições com calma. Gente, aprende a tomar as refeições com calma, todas as refeições. Para com calma, senta, mastiga, engole. Pega, olha, para de mastigar e já está com o outro garfo olhando para ele, você está mastigando e olhando para o outro ali. Para com essa obsessão. Tá claro? Então, olha, aprende a alimentar com calma as 3 refeições, faz intervalo entre as 3 refeições, o café, o almoço e um lanche leve à noite, faz um intervalo com fruta, faz um intervalo leve, para de exceder, aprende a comer com calma, tira uns minutos para se alimentar, sem excesso. Então, quando ele fala com calma aqui, sem descuidar da importância da água no dia a dia. Tem pessoas que ainda se orgulham, eu quase não bebo água, eu nem lembro disso. Se o nosso corpo é 70% de água, 70%, eu vou me esquecer de usar da água para o meu bem-estar fisiológico, lá na frente começa a aparecer problemas, por falta de água. Então, quando ele fala da alimentação, eu estou expandindo para que a gente raciocine nas colocações que ele está trazendo, porque são muito simples para a gente vivenciar o nosso dia a dia na conquista da paz. Penúltimo item, ele diz assim, aprecia a natureza ao teu redor. Aprecie a natureza ao teu redor. Valorize o que está em torno. Valorize o pôr do sol, valorize o desabrochar das flores, valorize os jardins que você passa, que você vivencia, aqueles que moram no litoral, valorize a praia. Não simplesmente valorizar para estar curtindo, valorizar para estar desfrutando, para ver a grandeza de Deus nas nossas relações. Com o mínimo a gente pode se alegrar. Com o mínimo, valorize. Até porque, lembram que eu coloquei no início, qual é a fala? O texto se chama Na Conquista da Paz. Qual é a fala de Jesus? Em mim tenhais paz. Gente, foi Ele que criou tudo. Foi Ele que criou tudo. Claro que é com o aval de Deus, mas Ele criou tudo. Ele fala, em mim tenhais paz. No capítulo 16 de João, no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos neste mundo. Se nós não dermos conta dessas coisas simples de valorizar, por quê? Porque tudo isso que ele citou aqui depende só da gente. Tudo isso, eu não dependo de absolutamente ninguém para exercer isso aqui. Ele não está falando dessa conquista da paz na relação com o mundo, ele está falando da conquista da paz na relação comigo, para que eu viva em paz neste mundo. Porque se eu souber buscar, valorizando a natureza, eu estou valorizando o Cristo. Valorizando o Cristo, eu valorizo os meus movimentos de oração, de meditação, de intuição.
em mim tenhais paz. E aí ele encerra dizendo, sobretudo, não te esqueças de que, aconteça o que te acontecer, estás nas mãos de Deus. Aconteça o que te acontecer, estás nas mãos de Deus. Ou seja, a gente não está sozinho nunca. A gente está dando exemplo aqui da não inquietação. Aqueles que ficam inquietos, que ficam ansiosos, ou que ficam agressivos, e que estão agitados, que comem apressadamente, que não têm disciplina, que cobra, que fala alto, tudo o contrário do que ele propôs aqui, também está na mão de Deus. Mas fica muito mais aflito por não entender a guarida de Deus sobre eles. Por quê? Porque terão que se acalmar, porque a paz é uma conquista. Enfim, era o que nós tínhamos para trazer. Eu espero que vocês continuem bem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.